Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Juntamente com o Padre Anselmo, que representa a todos os telespectadores do Brasil inteiro, nós, neste domingo, continuamos a refletir com profundidade sobre os textos da Paixão. Eu sigo o evangelista Marcos, que é o mais antigo, mas vou aos outros quando existem alterações ou alternativas. Padre Anselmo, com você a palavra. Continuamos então, neste domingo, ainda no capítulo 15º do Evangelho de São Marcos, e hoje vamos retomar a nossa leitura no versículo 29. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, descendo da cruz. Antes desse versículo, não tínhamos parado numa pergunta que ficou no ar? Você está lembrado dela? O Senhor concluiu o programa nos levando a um questionamento. Nas devoções populares sobre o crucificado, recebemos o crucificado e com ele os 2 ladrões. Só que o Senhor nos levou a observar. Os ladrões à esquerda e à direita têm as mãos atadas com cordas. E Jesus, as mãos fincadas com prego. E a pergunta foi: por quê? Bom, em primeiro lugar, os evangelistas não dizem que Jesus foi pregado na cruz com pregos. A palavra prego não existe aqui. Existe crucificar. E havia alguns modos de se crucificarem. Ou atado a cordas, ou então a pregos. Como podemos concluir que Jesus foi crucificado com pregos? Somente pelos textos da ressurreição. Só. Mais nada. Sou eu mesmo. Vede minhas mãos e meus pés. Coloca o teu dedo no furo das mãos e a tua mão no meu lado traspassado. Em João para Tomé. Só por esses textos é que nós concluímos que Jesus foi pregado com pregos. E havia, sim, o costume de pregarem com pregos. A dificuldade não está tanto em Jesus, a dificuldade está nos outros. Por que nas iconografias, isto é, nas amostras, nos santinhos, nos monumentos, nas imagens, os outros 2 vêm atados com cordas? O problema está aí, não está em Jesus. Eu acredito que o normal seria pregar na cruz com pregos. Eles estão com cordas por causa do respeito cristão da tradição. A tradição quis distinguir o suplício do Filho de Deus dos outros suplícios dos 2 bandidos. Atitudes como esta da tradição já vai ajudando o povo de Deus no decorrer dos séculos a entender o processo de refundição pelo qual passou a cruz e o crucificado? Certamente. Porque de tudo que o senhor tem falado aqui, cruz é lugar para bandido. E o que a gente às vezes observa do ponto de vista da história é: meu Deus, como que um castigo para bandido pôde ao longo dos séculos se tornar sinal de salvação? Porque Jesus foi condenado à cruz por Pilatos por ser um potencial inimigo de Roma, por ser um potencial agitador e levar os judeus a uma sublevação contra Roma. Pilatos não levou Jesus à cruz por outro motivo. Os motivos religiosos não interessavam absolutamente a Pilatos. Então, pessoas como essas eram pessoas de alta e nefasta
possibilidade e Jesus foi numerado ou colocado nessa galeria, nesse tipo de gente. Mas entendeu por que, que a diferença entre cordas e cruz? Isto aqui vem da tradição cristã para se distinguir, de alguma maneira, o crucificado Filho de Deus de outros dois crucificados bandidos. Também eles estão com tanguinhas, provavelmente estavam nus, como Jesus. Este é o significado, mas isto veio à tona, veio à mente um pouco mais tardiamente, né? Quando se começaram a multiplicar os santinhos, as imagens, as figuras dos três crucificados. E Jesus está com a coroa de espinhos na cabeça, porque em João, apenas em João, a coroa de espinhos é posta, mas não é tirada, só por causa disto. Mas, bem, muitas destas coisas são conjecturas, mais ou menos prováveis, mas difíceis de serem evidentemente demonstradas. Tá bem? Quando o senhor fala para a gente que coisas como estas são altamente ou hipoteticamente, elas contêm um grau de certeza, mas não podem ser provadas, então talvez a pergunta do telespectador seja: qual o nível de credibilidade da nossa fé cristã? Se em 100% de tudo o que pensamos, eu diria que no mundo bíblico 90% se constrói através das hipóteses. Não, não é assim. Não faça uma mistura entre Antigo e Novo Testamento. Isto aqui foi escrito 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Não o Antigo Testamento escrito séculos. Mas mesmo 30, 40 anos já vai... Não, 30, 40 anos havia gente que vivia e que conhecia. Eu me lembro perfeitamente de coisas conhecidas há 40 anos atrás. Perfeitamente. Era a minha juventude. E eu me lembro como se fosse hoje. Da Revolução, por exemplo, de 64. Como me lembro daquilo? 64 para 2017 são mais de... São uns 40 anos. Eu me lembro perfeitamente de tudo. E não só eu, muita gente que está viva e viveu aquela circunstância. Eu não era mais tão criancinha, não. Eu estava no 2º ano de filosofia, quando se deu a Revolução. Portanto, é perfeitamente possível que tivesse memória aguda. E havia as testemunhas oficiais que, se não presenciaram, ouviram de primeira água esses acontecimentos todos, como os 12. Agora, estas coisas também são hipotéticas. E não só hipotéticas, como coisas de segundo momento, de segundo grau de importância. Não são as mais importantes. A mais importante é que ele foi crucificado. E provavelmente com pregos. Agora, você colocou uma questão importante, talvez sem até saber, mas uma questão importante. Qual é o grau? História não é matemática, história não é física, história não é ciência exata. Portanto, em história, nunca se dá uma nota certa. Certo, isto é certo. A melhor nota que se dá é quase certo. Então, a gente lembra até do gráficozinho que a gente tinha nas aulas de exegese. Pouco provável. Pois é, do quase certo vai para o muito provável. Isso. Do muito provável para o provável. Do provável para o hipotético. Do hipotético para o improvável. E do improvável para o quase errado. Mas exatamente. Não se sai disso, não. História não é uma matéria como a matemática, como a física e a química, que são matérias exatas, né?
2 mais 2 fazem 4 apenas em matemática. Exatamente. Certo? Isto aqui foi escrito um pouco depois e foi escrito. Você vê que a escrita aqui foi uma escrita levada já num nível, num grau teológico grande, mas popular, para cristãos daquela época, não para nós hoje. Né? E nem mesmo os evangelistas, nem mesmo Marcos, presenciou nada disto. Mas eles se batem bem entre si quando se trata da paixão. Nós temos mais algum tempo ainda? Temos. Então, Um minuto. Continua a leitura? Ou Você parou aonde? no verso 31. Você já leu o 31? Não. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. E aqui nós temos um problema enorme, mas temos que fazer um intervalo e já voltamos.